4 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto ontem à noite ao Centro Espírita Amor ao Próximo, o GEAP, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia, homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. Um PM que participava da reunião reagiu e atirou contra os bandidos. Houve troca de tiros e 2 assaltantes morreram. O policial militar foi baleado na cabeça, ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, mas não resistiu. Uma mulher de 57 anos também morreu. A gente está de volta para falar sobre a tentativa de assalto que aconteceu ontem à noite ao Centro Espírita Amor ao Próximo, o GEAP, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Houve mortos e feridos. O repórter Bruno Grubert está no local e traz outras informações para a gente. Bruno, quantos bandidos participaram dessa tentativa de assalto? Pedro, de acordo com a polícia, pelo menos 7 bandidos participaram dessa tentativa de assalto. Inclusive, 2 deles estavam dentro do Centro Espírita participando da reunião e anunciaram um assalto lá dentro por volta das 9h30 da noite. O Centro Espírita fica aqui, ó, na rua Zelindo Marafante. Essa rua fica logo atrás do Hospital da Aeronáutica. É uma rua de barro aqui ainda. Aqui ficam as residências dos militares. Bem aqui na esquina, o prédio da Guarda Municipal de Jaboatão, que está desativado. E aí o centro é um prédio bem grande, olha, esse muro todo aqui é o Centro Espírita. Foi por volta das 9h30 da noite, como eu disse, de acordo com a polícia. E aí esses 2 bandidos estavam lá dentro, anunciaram um assalto. 150 pessoas, pelo menos, de acordo com a Polícia Civil, estavam participando dessa reunião. Eu disse antes que é uma vez por semana, mas pelo menos todos os dias eles têm algum encontro aqui. Os vizinhos me disseram que na quarta-feira fica bem lotada mesmo essa reunião, então 150 pessoas estavam lá dentro. Quando eles anunciaram um assalto, outros 5 bandidos pelo menos entraram no Centro Espírita. E aí os 2 que estavam armados pediram para os homens levantarem as camisas. E aí tinha um policial militar lá dentro, um cabo da PM de 45 anos que estava armado e ele revidou a esse assalto. Quando ele revidou, começou um tiroteio. Uma mulher de 57 anos que estava lá dentro participando da ação foi baleada. Foram feitos reféns, inclusive o marido dessa mulher foi feito refém pelos bandidos. Outros 2 bandidos foram baleados também. 4 pessoas morreram. As 2 pessoas que frequentavam, inclusive o cabo da Polícia Militar, o Alexandro Alves de Melo, de 45 anos, e essa senhora de 57, que é a Luiziana Barros, e os 2 suspeitos, o Cleiton Florentino de Oliveira, de 23 anos, e o Felipe Lima Ferreira da Silva, de 20, de acordo com a polícia. Outro bandido, Jefferson Gonçalo da Silva, foi baleado nas costas e no abdômen. Ele fugiu, pegou um táxi por aqui, foi para a UPA da Imbiribeira e ele está internado no Hospital Getúlio Vargas sob custódia da polícia. Ele foi identificado. O restante dos bandidos conseguiu fugir, só que eles não levaram nada. Os celulares, pertences das pessoas que estavam lá dentro, que eles começaram a recolher, deixaram por aqui. A polícia apreendeu pelo menos 2 revólveres e disse que o cabo da Polícia Militar estava usando uma pistola .40, que é a pistola de trabalho deles. Desde que a gente chegou aqui, nós já conversamos com algumas pessoas, claro que não preferem não aparecer, né? Mas elas disseram que foram muitos tiros. Foi assustador o que aconteceu aqui ontem. E é claro que a informação mais grave que fica disso tudo é que 4 pessoas morreram, inclusive o cabo da PM e a frequentadora aqui do Centro Espírita. A gente volta com mais informações sobre esse caso já, viu, Pedro? Um caso muito triste, Bruno. Até daqui a pouco, então, com novas informações. Vou voltar agora a falar sobre a tentativa de assalto ao Grupo Espírita Amor ao Próximo, o GEAP em Jaboatão. 4 pessoas morreram. Bruno Grubert, ao vivo, tem novas informações sobre o caso. Bruno. Ô Pedro, a movimentação aqui na rua hoje, depois do tiroteio, é bem tranquila, mas as poucas pessoas com quem eu consegui conversar aqui disseram que ontem o tiroteio assustou muito os moradores. Hoje o Grupo Espírita está fechado, a gente encontrou aqui na rua sinais do socorro às pessoas que estavam por aqui, tem luvas e outros materiais que são usados pelas equipes do SAMU aqui.
O que a gente sabe é que algumas pessoas que não foram feridas pelos tiros foram atendidas porque passaram mal por conta do susto. Tinham 150 pessoas lá dentro, como você já disse, 4 ficaram feridas, entre elas uma frequentadora de 57 anos e também o policial militar de 45, que acabou morrendo depois de ser socorrido. Foi ele que começou a reagir ao assalto, de acordo com a polícia. E por falar em polícia, mais cedo a nossa produção conversou com a delegada Gleide Ângelo, que foi a primeira delegada que chegou aqui para atender esse caso, por telefone. Vamos ver o que ela disse. Por volta das 9h30 da noite, nesse centro espírita tinha cerca de 150 pessoas, porque estava havendo uma palestra. Então, quando estava terminando a palestra, segundo as testemunhas, 2 pessoas que estavam sentadas assistindo a palestra, eles eram assaltantes. Um se levantou, anunciou um assalto. Quando ele anunciou o assalto, as pessoas se jogaram no chão, todo mundo desesperado se jogou no chão. O outro também se levantou e também anunciou o assalto. O terceiro abordou já um senhor que ia subindo, estava lá embaixo na escada, e já abordou ele subiu com a arma na cabeça. E eles começaram a catação, começaram a roubar todo mundo. Diversos celulares, relógios, alianças. Aí quando eles estavam já fazendo toda essa catação, eles colocaram dentro de uma bolsa, os bandidos disseram: todos os homens tirem as camisas, justamente para ver se tinha alguém armado. Tinha um policial militar que estava armado, assistindo a palestra. Então, como ele ia levantar a camisa e os bandidos iriam ver, ele puxou a arma e reagiu. Ele atirou contra os bandidos, só que tinham cerca de 6 bandidos. Tinham bandidos lá embaixo também, porque eles foram 2 de moto e foram 4 num carro preto. A gente não sabe se um Palio ou um Gol, que estava lá embaixo. Então, quando o policial militar reagiu, os bandidos começaram a atirar. Então, o policial foi alvejado com 2 tiros na cabeça. Uma senhora que estava assistindo também lá a palestra, ela foi alvejada com 3 disparos de arma de fogo. Os bandidos correram, desceram e lá embaixo, a gente está em investigação, eles foram baleados. 2 bandidos morreram no local. O outro foi baleado, conseguiu correr e pegar um táxi. Os policiais já abordaram atrás e conseguiram localizá-lo na UPA da Imbiribeira, onde deram voz de prisão e ele foi preso. Então, os dois bandidos morreram, a mulher morreu, o PM que foi baleado foi socorrido para a restauração, também faleceu, então 4 mortos. Eles não conseguiram levar os objetos roubados, porque quando correram, deixaram a bolsa, então todos os objetos foram apreendidos. A moto de um dos bandidos também foi apreendida e agora a gente está trabalhando, está investigando e diligenciando para prender os outros, que a gente não sabe se são 3 ou 4 bandidos. Bom, esse bandido que foi ferido e conseguiu fugir é o Jefferson Gonçalo da Silva. Ele foi baleado nas costas e no abdômen, conseguiu pegar um táxi, foi para a UPA da Imbiribeira, mas foi preso. Está custodiado no Hospital Getúlio Vargas, os policiais militares estão cuidando dele lá, junto com os cuidados médicos. Agora, a gente encontrou o Gilberto, ele mora aqui bem em frente ao Centro Espírita e, inclusive, disse para a gente que já frequentou aqui o centro algumas vezes, né, Gilberto? Eu imagino que deva ter sido um desespero para vocês que vivem por aqui, né? Como é que foi essa ação? Pois não, foi no momento que eu cheguei do trabalho e fui guardar o carro da minha esposa. Eu peguei a chave com ela, eu coloquei meu carro para dentro e depois fui guardar o carro dela. No momento que eu abri o portão, repleto de carro aqui dentro, eu comecei a escutar os tiros. Eu estava do lado de fora nesse momento. Como eram vários tiros, inclusive tiros repetitivos, dava impressão até, não seria metralhadora, mas eram várias pessoas atirando ao mesmo tempo. E eu, até então eu não sabia. Quando eu cheguei a abrir o carro da minha esposa para guardar, aí eu vi a correria. Quando começou a correr, um bandido correu para o lado da minha casa, que é o lado oeste, né? Aí nesse momento eu percebi que era assalto. Aí rapidamente eu fechei o portão, avisei para uma moça que estava dentro de um carro lá que se abaixasse lá no carro, porque estava ocorrendo um assalto. Aí eu corri, entrei, só comecei e vi os bandidos correndo em minha direção. 2 deles sendo perseguidos
os dois. Isso foi o que aconteceu. Esse tiroteio durou muito tempo? Durou em torno de uns 3 minutos, 2 minutos, foi coisa rápida, porque até então eu fiquei o tempo todo esperando, porque como eu falei, eu estava muito preocupado, que eu não sabia ainda se era bala ou fogos, porque está ainda um pouco próximo das festas juninas e eu não sabia, por isso que foi o desespero, aí foi na hora que eu vim correndo. E quando você saiu depois de casa de novo, qual foi a cena que você encontrou aqui, Gilberto? Pois não, aí na frente da minha casa havia um bandido que ainda estava baleado, né? Que um dos assaltantes, não posso chamá-lo de bandido, mas um dos assaltantes, e um outro que estava caído mais à frente. E os dois, próximo à minha residência, estavam lá e quando foi o desespero, eram pessoas, ouvi um idoso baleado na perna, crianças, os pais e mães desesperados conduzindo seus filhos de 2, 3 anos de idade, porque aqui é uma casa de pessoas que vêm, geralmente trazem a família inteira, né? Então foi uma coisa horrível, crianças gritando, foi muito triste, muito triste. Tá bom, Gilberto, obrigado, viu, por falar com a gente. Bom dia para você aí, muito obrigado, viu? Bom, o Gilberto falou desses 2 bandidos que estavam aqui em frente. Esses 2 bandidos, de acordo com a polícia, os 2 suspeitos morreram. Cleiton Florentino de Oliveira, de 23 anos, e Felipe Lima Ferreira da Silva, de 20 anos. Eles foram baleados nesse tiroteio e morreram aqui em frente mesmo, antes do socorro chegar. Bom, são essas as informações que a gente tem. Os corpos do policial militar, dos 2 suspeitos, e também da senhora de 57 anos que morreram aqui, foram levados para o IML, devem ser liberados hoje de manhã. E o cenário é esse, portões fechados, as pessoas aqui preocupadas, e esse depoimento do Gilberto foi muito importante para a gente entender o susto, né, Pedro, que os moradores aqui, quem estava lá dentro, 150 frequentadores, deve ter sido um susto muito grande aqui. Muito triste tudo isso, Bruno.